Todo mundo quer comprar a placa de vídeo custo-benefício, que é a... O que é custo-benefício mesmo? A custo-benefício é a mais barata, né? Ah, não, pera aí. A custo-benefício é a placa que traz mais performance, não é? Ou não, a custo-benefício é aquela que é mais cara... Ela também é melhor. É meio confuso, né? É. Não deveria ser, porque a maioria das pessoas acredita que realmente a placa de vídeo custo-benefício é a placa de vídeo mais barata. Mas e se eu dizer pra você que você tá completamente equivocado? Porque a melhor custo-benefício não é nem de longe a placa de vídeo mais barata. E eu resolvi trazer um teste aqui pra justamente mostrar isso pra vocês. Eu tô comparando duas placas que, calma, antes de você sair reclamando, não. A 5060 definitivamente não concorre diretamente com a RX 7600. Mas olha que curioso. São duas placas que têm 8 GB. Uma placa é mais barata, a outra placa de vídeo é mais cara. Uma tem menos recursos, a outra tem mais recursos. Supostamente elas suportam as mesmas coisas, trazem os mesmos benefícios, mas no fim do dia a conclusão é bem diferente do que você pode estar imaginando. E aí qual que é a melhor escolha? Qual que é o melhor custo-benefício? Uma placa de vídeo mais barata que entrega menos performance, mas que custa menos, ou uma placa de vídeo mais cara que entrega mais performance e que tem mais recursos e mais tecnologia? Parece meio óbvio para algumas pessoas a resposta, mas no fim eu tenho certeza que você vai mudar de opinião, ou pelo menos você vai confirmar a sua opinião. Ou descobrir que você estava completamente equivocado. Pausa rápida no vídeo para falar sobre algo que você talvez ainda não saiba. Se o seu PC ainda roda o Windows 10, atenção, o suporte para ele já acabou. E essa pode ser uma boa hora para atualizar para o Windows 11, porque eu tenho uma dica para você. Windows 11 Pro original com desconto especial. Ou você pode optar pelo Windows 11 Home e o Office 2019 para completar o seu kit. E é bem fácil, entre no site gvgmal.com, digite o código LOCK para ganhar 25% de desconto. Na oferta da Black Friday, a chave para o Windows 11 Pro sai por apenas R$ 136. Finalize o pagamento e receba a sua chave na hora. Daí é só ativar e pronto, seu PC está atualizado. E com o mesmo código você também pode comprar moedas, itens e cartões de jogo. Com a GVG Mall você ganha economia e tranquilidade, com o suporte dedicado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Devoluções e trocas sem dor de cabeça. Os links estão na descrição desse vídeo e clica no link certo para não cair. Então, só para reforçar, né, a gente não tá comparando aqui porque uma é concorrente direto com a outra. Não é, a 7600 é a placa mais barata. Mas eu achei interessante aqui pra gente poder justamente levantar essa questão do custo-benefício. Esse aqui é só um exemplo e pode ser aplicado em várias situações. Mas eu percebo que as pessoas, elas realmente têm uma visão um pouco distorcida do que é o custo-benefício. E apesar de parecer meio óbvio, porque tá no próprio termo custo-benefício, para ser uma conclusão satisfatória, as duas coisas precisam estar combinadas e funcionarem. Não adianta só ter o custo e nem só ter o benefício, ou seja, não adianta nesse caso ter mais performance, ter mais recursos, ser mais tecnológica se você também não tem a parte do custo menor. Por isso que acaba entrando placas que têm soluções parecidas. A RX 7600 é uma placa que obviamente é de uma geração anterior, é da RX 7000, geração que concorre com as RTX 50, caso você não saiba, é a RX 9000 da AMD, RDNA 4, isso aqui é RDNA 3, mas em relação a características, ela tem algumas características parecidas com a RTX 5060, como por exemplo a quantidade de VRAM. A gente tem 8 GB contra 8 GB. E claro, a gente está aqui em memórias mais lentas do que as memórias GDDR7 da RTX 5060. Mas de qualquer forma ainda são 8 GB. E a memória mais rápida ou mais lenta não ajuda quando acaba a memória do seu sistema. Outro ponto importante é que a gente tem suporte a Ray Tracing aqui, mas a gente também tem suporte a Ray Tracing. A gente tem suporte a Upscaling aqui, mas a gente também tem suporte a Upscaling aqui. A gente tem suporte a Frame Generation, mas aqui a gente também tem suporte a Frame Generation. Então, vários recursos que estão disponíveis na placa da NVIDIA, que é mais cara, também estão disponíveis na placa da AMD. Mas o que esses recursos não mostram é como eles se comportam e qual que é o benefício real deles. Então eu resolvi comparar essas duas placas e trazer para vocês aqui um comparativo de custo-benefício para ver se vocês conseguem entender e aplicar isso em várias situações, não só nessa daqui, mas em várias outras. E aproveitando que eu tô falando de especificações, de novo, são placas diferentes, são placas de gerações diferentes, mas as duas são com 8 GB e as duas são com PCI Express X8. As duas têm só 8 lanes PCI Express. A RX 7600, ela trabalha na tecnologia PCI Express 4.0, enquanto que a RTX 5060 é PCI Express 5.0, mas ambas são X8, o que significa que elas só utilizam metade das lanes disponíveis aqui fisicamente no slot. Por ela ser PCI Express 4.0 ou 5.0, não quer dizer que você não pode usar em sistemas mais antigos, muito pelo contrário, você pode usar. E a questão do gargalo, que eles falam, nossa, mas vai dar gargalo porque a largura de banda, assim, existe
existe realmente esse gargalo, mas isso normalmente acontece quando você estoura a quantidade de VRAM. Então esteja ciente que um dos prejuízos, custo-prejuízo talvez, que você pode ter nessas placas é se você estourar a quantidade de VRAM, ou seja, se o jogo que você estiver utilizando utilizar mais memória de vídeo do que você deveria, nas duas a situação vai ser ruim, bem ruim, principalmente em sistemas mais antigos. E se você está se perguntando qual fonte de alimentação você vai precisar para as duas, curiosamente você pode usar a mesma fonte, 500, 550 watts. 550 watts seria o recomendado, mas uma fonte de 500 watts, dependendo da configuração ali, já seria suficiente ou talvez até menos. Mas para ficar safe, 550 watts, ou seja, para as duas placas você vai ter basicamente a mesma recomendação de fonte. Mas tem um outro porém depois que vai acabar pesando no custo-benefício, mas para isso você vai ter que ficar até o final para eu explicar para vocês o que é e pode mudar completamente a conclusão disso aqui. Porque nos testes a gente comparou aqui com a nossa bancada top, com o Ryzen 7 9800X 3D, refrigerado por um H150i da Corsair de 360. Utilizamos ali uma placa-mãe X870E com 32 GB de memória DDR5 6000 MT Corsair Dominator para armazenamento MP600 de 4 TB também da Corsair. A fonte utilizada foi uma HX 1500i de 1500 watts da Corsair e as placas de vídeo utilizadas são a RTX 5060 Asus TUF OC e a RX 7600 Gaming OC da Gigabyte. Então são dois modelos overclockados, eles vão ter uma performance um pouquinho melhor do que os modelos que não são overclockados, mas isso não é tão relevante aqui para o comparativo e a diferença é realmente muito pequena. Você vai ter, sei lá, no melhor cenário 2, 3% de performance a mais. Então mesma coisa do modelo normal. E para os testes aqui a gente testou em jogos em Full HD. São placas que você até pode rodar em Quad HD e tal, mas são placas mais focadas para Full HD. Isso também é uma parte interessante desse comparativo de custo-benefício, que as duas placas são para Full HD. Eu testei em vários jogos aqui com Ray Tracing, com Upscaling, com Frame Generation, enfim, para vocês terem uma noção geral de qual vai ser a performance das duas placas. Comecei aqui pelo Alan Wake 2, rodando no preset PlayStation 5 qualidade, um preset customizado aí, criado pelo Hardware Unboxed, que visa replicar a qualidade do PlayStation 5, mas obviamente você rodando uma taxa de FPS bem mais alta no PC. Aqui a 5060 fez 85 de média e 71 de mínima, e a 7600 fez 79 de média e 59 de mínima, que é uma performance bem boa aí para 7600. E já começa a levantar dúvidas, né? Porque a diferença foi só de 8% na média e 20% na mínima. Então a diferença na mínima foi bem grande, mas na média foi bem pequena. As duas conseguem entregar uma boa performance para esse jogo em Full HD rodando nesse preset. Mas quando você liga o Ray Tracing, aí a coisa muda completamente de figura. A 5060 faz 38 de média e 32 de mínima, que você pode argumentar que não é exatamente a performance que você gostaria, mas dá para você ter uma performance muito melhor do que console, por exemplo, rodando com Ray Tracing com uma qualidade melhor. A 7600 fez 7 FPS de média e 5 FPS de mínima, o que você pode argumentar que é uma experiência horrorosa, ou nem uma experiência. É só 5 vezes mais performance, mais de 5 vezes mais performance do lado da RTX 5060 na média, e mais de 6 vezes a mais nas mínimas. Uma diferença aí de 443 na média e 540% na mínima. Melhor falar 6 vezes que fica menos humilhante. Mas dá pra você melhorar utilizando o upscaling. Aqui eu preciso fazer uma pausa pra explicar, e pra quem tá correndo os vídeos pulando pra todo lado vai acabar perdendo. E ela é bem importante, porque começa aqui um dos pontos principais do tal do custo-benefício. Sim, nós temos upscaling na RX 7600 e todas as RX 7000 e RX 6000. Acontece que a AMD não trouxe suporte ao FSR 4 ou o FSR Redstone, que veio logo em seguir, que utiliza recurso de inteligência artificial para fazer o upscaling, ou seja, para rodar o jogo numa resolução mais baixa e trazer para a resolução nativa do seu monitor com uma qualidade melhor, que é basicamente o que todos os upscalings fazem. Só que o upscaling do lado da NVIDIA utiliza inteligência artificial e do lado da AMD o FSR 4, que deveria ser o primeiro a fazer isso, ou mesmo o Redstone, não está disponível nas RX 7000. Então tem o upscaling, mas a qualidade final não é igual. Então quando você vê aqui upscaling, saiba que a qualidade visual final não é igual. Dá para você usar, é suficiente, mas não é comparável diretamente. Então aqui a gente está comparando só a performance, a qualidade visual é completamente diferente. E é bom deixar claro que isso acontece porque a AMD não quis oferecer suporte para gerações anteriores. Mesmo sendo possível, a comunidade conseguiu fazer alguns ajustes para funcionar o FSR 4, mas a gente trabalha aqui só com o que você consegue ativar, sem precisar fazer, como é que chama? Gambiarra. E aqui rodando com DLSS no modo qualidade, né, a 5060 fez média de 63 e mínima de 48, ou seja, recuperou muito da performance que perdeu com Ray Tracing, e a 7600 fez média de 30 e mínima de 15. Pelo menos é jogável, né, segundo o Kerber. A diferença ainda foi 110% na média e 220% na mínima. Então ainda é uma diferença muito grande. E claro, a gente tem aqui o Frame Generation, né, nesse jogo especificamente não tem o Frame Generation pro lado da AMD, e a gente tem o Frame Generation no lado da NVIDIA, e aí a gente consegue para 107 FPS. O Frame Generation ele é para gerar fluidez, então são quadros gerados por inteligência artificial adicionalmente aos quadros que correspondem aos comandos que você está gerando. Então esses quadros gerados por inteligência artificial não correspondem a nenhum comando, ele está ali só para preencher, para dar aquela sensação de fluidez, mas você consegue ali 107 FPS com a 7600 nada. Partindo para um jogo mais
competitivo Battlefield 6, aqui rodando no preset Ultra em modo multiplayer, a 5060 fez média de 107 e mínima de 83, uma excelente média, enquanto que a 7600 fez média de 71 e mínima de 59. O que tá bom, dá pra você rodar, e a gente tá rodando no Ultra, dá sempre pra você diminuir a qualidade e ter mais performance, mas a diferença entre elas é de 51% na média e 41% na mínima. Você pode utilizar aqui o upscaling, aí do lado da AMD tem o FSR nesse caso, mas lembrando que não utiliza inteligência artificial, e do lado da Nvidia sim, então a qualidade visual final é melhor. A 5060 faz média de 121 e mínima de 93, e a 7600 faz média de 94 e mínima de 76, uma boa performance nas duas, 29% mais performance do lado da 5060 na média e 22% na mínima, com mais qualidade visual. E lembrando que do lado da Nvidia você ainda pode diminuir ainda, né, a qualidade do DLSS e obter uma qualidade final visual melhor, ou seja, você pode colocar ele no DLSS equilibrado ou talvez até no performance, ainda assim ter uma qualidade final melhor do que do FSR qualidade do lado da AMD. Tem o Frame Generation para as duas, você pode utilizar o Frame Generation sem IA aqui do lado da AMD ou com IA do lado da Nvidia. A gente tem 185 frames de um lado, 164 do outro, com vantagem para a Nvidia de 13%. Lembrando que isso aqui é só, não vou dizer performance, mas a quantidade de frames e não a qualidade dos frames que são gerados. Então você vai ter muito mais artefato e outros problemas do lado da AMD do que do lado da Nvidia. E eu nem acho que Battlefield é o jogo ideal para você usar um Frame Generation, mas já que tem, por que não, né? CS2, aqui no CS2 rodando com a 5060, a média foi de 359, mínima de 191, a 7600 média de 283 e mínima de 161. Não precisa nem dizer que a performance está muito boa nas duas, mas 27% mais performance do lado da 5060 na média e 19% na mínima. Utilizando o mesmo preset, mas agora com FSR nas duas placas, ou seja, a qualidade visual vai ser idêntica nas duas. 5060 média de 425, mínima de 252 e a RX 7600 média de 337, mínima de 221. A diferença de 26% na média e 14% na mínima. Eu tenho que dizer que a diferença é bem pequena pela discrepância de preços que tem das duas placas. Então a placa da AMD na verdade rende muito bem nesse jogo, que não é tão relevante assim você ter, sei lá, Ray Tracing ou qualquer outra coisa, um jogo mais competitivo. Cyberpunk 2077, um jogo bem pesado, rodando no preset Ultra em Full HD, 5060 média de 109 e mínima de 88, 7600 média de 83 e mínima de 66, uma boa performance da 7600, melhor da 5060, mas uma boa performance considerando principalmente o preço dela. A diferença na média foi de 31% e na mínima 33%. Rodando agora com preset RT Ultra, ou seja, ligando o Ray Tracing no máximo aqui com o mesmo preset, a 5060 fez média de 47 e mínima de 38, não é o ideal acima de 60, mas lembrando que tá rodando sem nenhum tipo de upscaling. A 7600 média de 23 e mínima de 19, o que está abaixo do jogável, é bem ruim a experiência. A diferença foi de 104% na média e 100% na mínima, também conhecido como o dobro. E utilizando aqui o upscaling, o DLSS no modo qualidade, ou FSR no modo qualidade, de novo, lembrando que a qualidade final não é igual dos dois qualidade, né? O DLSS consegue ter uma qualidade melhor. 5060 fez média de 74 e mínima de 60, ou seja, recuperou a performance para você rodar ali tranquilamente com Ray Tracing, enquanto que a 7600 faz média de 42 e mínima de 35, ou seja, uma experiência de console, e a diferença é 76% na média, 71% na mínima. O jogo também tem o Frame Generation para os dois, mas o Frame Generation da Nvidia vai ter uma qualidade visual melhor, isso é fato, né? A 5060 aqui vai ter 125 frames e a 7600 81. Para as duas tá bom, porque você já vai sair ali de um FPS razoável dos dois lados, né? Da AMD tá na casa dos 40 e o da Nvidia na casa dos 70, mas a experiência vai ser mais fluida do lado da Nvidia, não só pela quantidade de frames, mas porque você começou com mais quadros reais, então a responsividade vai ser maior. Rodando agora o Path Tracing, que é o modo mais pesado de todos, e aqui a 5060 faz média de 79, enquanto que a 7600 faz média de 27, isso com Frame Generation ligado, tá? Ou seja, o frame inicial é muito pior na 7600, eu diria que é injogável mesmo com o Frame Generation no Path Tracing. E aqui, para vocês terem uma ideia de tecnologia, a 5060 oferece o Multi-Frame Generation, o que além de ter uma qualidade maior final, porque utiliza inteligência artificial, também tem uma quantidade de frames maior gerada. Então, a 5060 aqui chega a bater ali 147 frames, enquanto que a 7600 tem uma qualidade bem pior e só 27 frames. Isso vai ser perfeitamente injogável do lado da AMD. Outra observação importante, principalmente no Cyberpunk 2077, é que são jogos que em Ray Tracing ou Path Tracing, mesmo em Full HD, você já pode estourar a quantidade de VRAM, e se você estourar vai ser ruim nas duas a experiência, tá? Então toma cuidado, porque se estourar a VRAM vai ser um prejuízo nas duas. The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered, a 5060 fez média de 45 mínima de 32 e a 7600 média de 31 e mínima de 22, uma diferença de 45% na média e na mínima. Utilizando o RT alto aqui, né, o mesmo preset, mas com Ray Tracing, a 5060 faz média de 37 mínima de 27, o que é jogável, enquanto a 7600 faz 10 de média e 6 de mínima, o que é não jogável, é slideshow. E mesmo utilizando o DLSS ou FSR, aqui a gente tem um problema que a gente começa a estourar a VRAM, e aí acaba limitando o ganho.
estranho. E do lado da 7600 não tem milagre, mesmo diminuindo a qualidade no Ray Tracing não vai, ou diminuindo a resolução nativa. Enquanto que do lado da NVIDIA você consegue ele recuperar 54 FPS na média e 39 na mínima. Então tá aí de novo uma diferença que, apesar de ter a tecnologia, o resultado é muito diferente. E a gente tem o Frame Generation, mas eu vou me abster de comentar sobre a não performance da 7600 aqui, enquanto que a 5060 consegue ter a performance e consegue ter mais fluidez. Não existe fluidez na 7600 a 10 FPS. A diferença é só 9 vezes. Fortnite, voltando para um território um pouco mais tranquilo aqui, a 5060 faz média de 149, mínima de 118, a 7600 faz média de 113, mínima de 101. Diferença de 32% na média e 17% na mínima. Se a gente utilizar ali o upscaling, aqui não tem o FSR, mas tem os ISS que também roda na 7600, a gente utilizou aqui. A 5060 fez média de 181 e mínima de 134 e a 7600 média de 132 e mínima de 120, o que significa uma diferença de 37% na média, mas só 12% na mínima. Partindo agora para um jogo portado do console, o Horizon Forbidden West, a 5060 fez média de 71 e mínima de 58, rodando no preset muito alto em Full HD, a 7600 média de 53 e mínima de 39. Uma performance que não é satisfatória na 7600, é claro que você pode diminuir a qualidade, mas em ambas você vai ganhar performance, você vai continuar tendo uma performance melhor na 5060, a diferença foi de 34% na média, 49% na mínima. Rodando ainda no mesmo preset, mas agora com FSS ou com DLSS, lembrando que de novo a qualidade final no DLSS vai ser maior. A 5060 faz média de 86 e mínima de 55, enquanto que a 7600 faz média de 49 e mínima de 31. Então não melhorou muita coisa, na verdade na média até piorou para 7600. Este é outro jogo onde você já consegue estourar a VRAM mesmo em Full HD, e você utilizar a Frame Generation não vai ajudar porque ele usa VRAM também. A diferença foi de 76% na média e 77% na mínima. E utilizando o Frame Generation, de novo, você consegue até aqui recuperar um pouco, não faz muito milagre, a experiência final não vai ser tão boa porque o FPS inicial vai ser ruim. A 5060 você consegue a média de 120 e mínima de 78, lembrando que isso não é performance, né? Isso aqui é fluidez. E a 7600, 83 FPS na média, 55 na mínima, diferença de 45% na média, 42% na mínima. Indiana Jones and the Great Circle é um jogo que ele é bem GPU bound, ou seja, ele depende muito da sua placa de vídeo. Rodando no Ultra, a 5060 faz média de 76 e mínima de 64, e a 7600 faz 19 FPS de média e 13 de mínima. É só 4 vezes mais performance na média, e quase 5 vezes mais performance na mínima. A gente não testou o Ray Tracing porque as duas têm só 8 GB, e bom, você não consegue rodar nem sem o Ray Tracing, com o Ray Tracing piorou, né? Mas 5060 também não ia conseguir. Starfield, rodando com preset Ultra, 5060 média de 57 e mínima de 48, e a 7600 média de 46 e mínima de 39. As duas dá pra jogar, a experiência vai ser um pouco melhor na 5060. Não muito melhor, só 24% na média, 23% na mínima. Porque só você vai descobrir em breve. Se utilizar o upscaling, né, o DLSS, lembrando que a qualidade final vai ser melhor, ele faz média de 66 e mínima de 54, e o FSR ali com a 7600 média de 49 e mínima de 42, diferença de 35% na média, 29% na mínima. E utilizando o Frame Generation, nas duas é possível, nas duas você vai ter mais fluidez, ficam muito próximas ali, dá uma diferença de 16% na média, 12% na mínima. Star Wars Outlaws é um jogo de nova geração, bem pesado, a 5060 faz média de 51 e mínima de 41, e a 7600 média de 34 e mínima de 28. A performance é ruim nas duas, é só pior na 7600, uma diferença de 50% na média e 46% na mínima. Utilizando o DLSS e o FSS, vai ter uma qualidade final melhor de novo no DLSS, mas aí você vai ter 69 FPS na média na 5060, 52 na mínima, e a 7600 média de 49 e mínima de 38, a diferença de 41% na média e 37% na mínima. Utilizando o Frame Generation, de novo, frame com melhor qualidade do lado da NVIDIA, 114 contra 90. The Last of Us Parte 2, aqui a 5060 média de 97, mínima de 82, e 7600 média de 77, mínima de 66. Boa performance nas duas placas, mesmo na 7600, uma excelente performance, mas a diferença é de 26% na média e 24% na mínima. Utilizando o upscaling, 5060 média de 113, mínima de 96, 7600 média de 88 e mínima de 76, uma diferença de 28% na média, 26% na mínima. Perfeito, Robson, eu não entendi nada. Joia, é pra isso que eu tô aqui, pra tentar ajudar. Porque aqui é um pouco mais complexo do que a conclusão que a gente tem de que é óbvio que a 5060 é melhor. Isso você já sabia desde o começo. Aqui, obviamente, a performance foi melhor. A 5060 na média global aqui fez 36% mais FPS na média e 36% mais FPS na mínima. Olha só que legal, foi bem bonito, né? E aí, se você olhar aqui, a conclusão ela é meio simples. Porque por que a gente faz esses testes com a diferença percentual? O preço, ele oscila. Você tá vendo o preço agora dessas placas, mas esse vídeo ele vai ficar na internet por aí até quando o YouTube quiser. E o preço ele pode subir ou descer para as duas, dependendo do momento que você tá vendo esse vídeo. Essa aqui pode estar em promoção, essa pode estar em promoção, as duas podem estar. Uma pode estar em queima de estoque, a outra pode estar em falta, enfim. E essa diferença de preço ela oscila bastante. Então é muito mais fácil você calcular a diferença percentual de performance entre elas. Porque esses cenários todos que a gente coloca, testar com um processador absurdo e tudo mais, é justamente para ver a diferença percentual entre elas e para você ter uma métrica mais fácil de conseguir comparar. E isso ajuda a entender o custo-benefício também. Aqui, qual que é o cálculo que você
você tem que fazer? Pô, eu tô com dinheiro para comprar qualquer uma das duas, eu quero saber se compensa. Se uma 7600 faz essa performance e a 5060 faz 36% mais performance, se a 5060 custar 36% mais, beleza, eu paguei mais e tive proporcionalmente a mesma performance. Se ela custar 20% mais, eu tô com excelente custo-benefício na 5060, porque ela faz 36% mais FPS. Mas, se a 7600 tiver, por exemplo, 40% mais barata, ou se a diferença de preço entre elas for muito maior do que a diferença percentual de performance, essa daqui pode ser um melhor custo-benefício. Por quê? Porque ela tem menos performance, mas ela custa muito mais barato proporcionalmente. Só que é daí que entra o custo-benefício, que é um pouco mais complexo do que esse cálculo que vocês estão fazendo. Isso aqui não é o cálculo de custo-benefício. Isso aqui é o cálculo proporcional de performance. Só que para comprar uma placa de vídeo tem vários outros fatores que acabam entrando em questão, como por exemplo a fonte que você vai utilizar, se você precisa de uma fonte maior ou não precisa de uma fonte maior, mas outros como por exemplo esses daqui. A performance em Ray Tracing dela deveria pesar também, porque a 5060 tem uma performance muito maior em Ray Tracing, mas é muito, é coisa de 215% mais na média e 220% mais na mínima. E assim, é basicamente a diferença entre você usar e não usar Ray Tracing. Aqui a gente fez um mix em alguns jogos que são mais pesados e menos pesados em Ray Tracing. E acredite, dá pra ser muito pior que isso. A performance da 5060 não é tão boa. Não é, mas você consegue fazer ajustes e rodar com uma qualidade legal e com uma performance boa. Da 7600 é assim, é só pra dizer que tem mesmo. Infelizmente é isso, a performance tá lá, ela só não presta mesmo. É muito grande a diferença. Então qual que seria o cálculo que você teria que fazer aqui pra compensar no Ray Tracing? Sei lá, teria que estar custando 300% menos pra ser mais barato? Teria que estar de graça 7600 pra valer a pena? Então você vê que não é assim o cálculo, mas eu já vou explicar. Em relação ao consumo, a gente testou aqui a média geral nos jogos só em rasterização, sem Ray Tracing, sem nada, e o sistema com uma 5060 consome menos do que com uma 7600, coisa de 8%, né? Então isso é o consumo do sistema como um todo. Temperatura varia, são dois modelos Triple Fan, mas são completamente diferentes, e claro, pelo custo da 5060 você fala, nossa, ela tem que ficar mais fria, mas não, ela tem que ser mais silenciosa e ela realmente é bem silenciosa, a 7600 também é bem silenciosa, e a diferença de temperatura entre elas é só um detalhe, as duas conseguem rodar dentro do que elas deveriam, que é o que importa. Mas e o tal do custo-benefício? Você não explicou nada, Robson. E é aí que eu quero chegar. O custo-benefício, galera, não dá pra você calcular de uma forma tão direta assim quanto vocês estão imaginando. Tem que entrar outros fatores. A performance em Ray Tracing, ela deve pesar no custo-benefício. A performance em upscaling deve pesar em custo-benefício e o suporte a tecnologias também deve pesar no upscaling, assim como o consumo deve pesar no custo-benefício. Nesse caso aqui, o que acontece? O custo-benefício, ele é relativo. Como assim relativo, Robson? Custo-benefício ou custo-benefício? Não, ele é relativo. Porque para você que está buscando, de repente, uma placa de vídeo para CS, a 7600 vai ser mais custo-benefício, ponto. Ela tem suporte à mesma tecnologia que é suportada na 5060, fonte, essas coisas, mesma coisa, também tem 8 GB e vai entregar uma performance muito próxima pela diferença de preço, porque a diferença de performance entre elas é menor. Eu quero jogar os jogos com Ray Tracing, os lançamentos, a 5060 vai ser um custo-benefício muito melhor, mas é muito melhor por quilômetros. Por quê? Porque ela consegue rodar os jogos com Ray Tracing e tem suporte às últimas tecnologias que ajudam nesse cenário. Se você está pensando em esticar a sua vida útil da sua placa de vídeo, a 5060 também vai ter um custo-benefício melhor. E não é só porque ela é mais recente, ou porque ela é mais nova, ou porque ela é mais cara. É porque o upscaling dela é melhor. Então, com o DLSS, com inteligência artificial, você consegue uma qualidade de imagem maior. Mas eu não preciso, eu tô bem com o do FSR. Sim, mas vai chegar uma hora que mesmo o FSR dessa placa já não vai dar conta mais. E você vai precisar diminuir a qualidade do FSR e a qualidade final vai ser bem pior. Enquanto que na 5060, você tem mais gordura para queimar, porque com o modo Transformer que eles atualizaram, você consegue estender mais a vida útil dela, diminuindo a qualidade do DLSS e ainda tendo uma qualidade visual melhor e mais performance. Então, para longevidade, ela vai ser melhor, ainda que ela também só tenha 8 GB de VRAM. Então, esse é um problema que tem para as duas, mas ele só acaba igualando para você no custo-benefício. A questão de ter GDDR6, GDDR7, GDDR qualquer coisa não faz muita diferença. Para você, o que importa é a performance final. E é nesse ponto que o custo-benefício acaba sendo tirado de contexto. O custo-benefício, ele é relativo, depende do pro que você está querendo, para quem você está querendo e o que ele está trazendo para você. Então é o custo pela performance, mas também pelos demais benefícios agregados do produto. Tem um outro detalhe que eu sei que para algumas pessoas vai doer muito no fanboyzismo, mas inevitavelmente placa da Nvidia acaba vendendo melhor porque ela é uma marca mais conhecida. Calma, fanboy da AMD, segura. Eu não tô dizendo que é ruim a tua placa, não é isso. É que inevitavelmente as pessoas vão conhecer mais a Nvidia, então tem uma facilidade maior de vender, enquanto que a AMD tem boas placas, você vai conseguir vender, mas você vai ter que vender mais para entusiastas, que são pessoas que conhecem o valor da placa e que às vezes preferem comprar. Tem fãs também da AMD, mas é um mercado muito menor, né? Então, enquanto eu gravo esse vídeo para vocês, a participação de mercado tá de 94%
10% contra 6%. Então é bastante coisa, tá? É uma diferença muito grande e é um fator importante para quem pretende revender essa placa depois. E como eu falei, as tecnologias acabam agregando bastante. Então suporte ao Frame Generation, Multi-Frame Generation, tudo isso que tem presente na 5060 não tem presente na RX 7600. Ah, mas eu não vou usar nada disso. Perfeito, não tem problema nenhum. E aí você só vai considerar isso na hora de escolher a placa. Então para algumas pessoas a 7600 pode ser um melhor custo-benefício. Você pagaria mais para ter mais performance, para ter mais tecnologias na 5060? Ou para você já tá suficiente? Você prefere economizar dinheiro e pegar uma 7600? É perfeitamente plausível e é um bom custo-benefício para você. É claro que você pode adaptar para a sua necessidade, para o jogo que você está querendo, para o setup que você está querendo ou para o orçamento que você está querendo, pode ser o melhor custo-benefício. Mas definitivamente a placa mais barata ou o produto mais barato não quer dizer que ele é o melhor custo-benefício. No geral, a 5060 é um melhor custo-benefício, no geral, considerando mais fatores. Mas é claro que de repente para o cara que tem um orçamento limitado, fica óbvio, né? Dentro de R$ 1.500 a R$ 1.800, a 7600 vai ser o melhor custo-benefício. Mas essa placa em promoção em R$ 1.800, ela é muito melhor do que uma RX 7600. Vocês conseguem entender que esse negócio de custo-benefício ele anda sendo distorcido e você acaba caindo nessa do a mais barata sempre é a melhor? Você tem que considerar vários fatores. Você precisa assistir os reviews até o final, não só ver as planilhazinhas e as tabelinhas e achar que entendeu tudo, para poder compreender se aquilo é o melhor custo-benefício para você, se você vai querer usar esses recursos, se num conjunto de jogos que você realmente joga, uma placa é melhor que a outra a ponto suficiente de você querer investir mais, porque a média global também mente. Eu mostrei para vocês ali 36% mais performance. Mas e se você de repente quer jogar um grupo específico de jogos onde a 5060 tem muito mais performance, tem suporte a outras tecnologias e tem uma qualidade visual final melhor? Ou se de repente você quer outros jogos em que a 7600 fica muito próxima da 5060, não faz nenhum sentido você gastar mais numa 5060, concorda comigo? Pois é. E lembra que eu falei para você que você tinha que ficar até o final porque tem um outro fator muito importante que é determinante na hora de escolher o custo-benefício para você? E de novo, esse é para você. No geral, considera-se tudo isso porque o teste que a gente fez aqui é o ideal para você conseguir entender qual que é a performance geral das placas e a diferença percentual entre elas sem ter outros limitadores. Mas no mundo real, no seu setup existem outras limitações, como por exemplo o seu CPU ou o seu setup mesmo. Se você tem um CPU mais fraco, que vai limitar a performance abaixo do que, por exemplo, uma 5060 consegue, quando se trata de performance em jogos, não vai te ajudar muito. Infelizmente você vai ficar limitado pelo CPU e às vezes se você tá, sei lá, com Ryzen 5500, a 5060 até consegue mais performance, mas teu CPU não consegue, e aí a 7600 já tá bom. É claro que isso não muda o fato de que, por exemplo, novas tecnologias podem ajudar, porque o Frame Generation é justamente para essas situações onde o seu CPU não consegue mais entregar frames reais e aí você tem os frames gerados por inteligência artificial para pelo menos dar mais fluidez. Então ainda assim, num cenário de gargalo do CPU, essa daqui então seria um melhor custo-benefício, considerando que você teria esse recurso. Ah, mas tem o Frame Generation do lado da AMD. Bom, vocês viram aí, né? Ele não opera exatamente grandes milagres e a qualidade visual final vai ser pior. E não sou só eu que tô dizendo isso não, tá? Vários especialistas já testaram, eu já testei, já mostrei pra vocês que a qualidade visual final não é igual. Ai, mas pra mim tá bom. Não é isso que eu tô perguntando. Eu não tô perguntando se pra você tá bom ou não tá bom. Eu tô falando que não faz sentido porque realmente não tem uma qualidade final. É só sua opinião contra fatos. Não tem problema nenhum. Você tem que se conformar com a realidade. Tá ótimo. Mas eu quero saber de você. Qual que é o melhor custo-benefício para você? Você escolheria uma placa mais barata, com tecnologias mais defasadas, mas com preço menor? Ou você investiria mais numa placa mais cara, com mais tecnologias, com mais longevidade? O que que importa para você? Você conseguiu entender o negócio do custo-benefício? Faz sentido para você? O que que faltou aqui para explicar melhor o custo-benefício para quem tá pensando em montar? Porque isso que eu expliquei para vocês é só uma fórmula básica que você pode aplicar para todos os produtos que você está comprando, para o seu setup, para o PC inteiro ou para várias coisas que você vai comprar na sua vida. Se você gostou, se você curtiu, deixa um like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Vira membro do canal, apoia a gente aqui, participa lá dos debates, participa lá do bazar, com peças com preços mais baratos para vocês. E compra uma camiseta também, tem as camisetas aí do canal que ajudam a gente a manter as luzes acesas. Manda aí pro seu amigo e pergunta para ele se ele acerta antes qual que é o custo-benefício. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima.